Queridos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a sua vida, a sua família, todo o teu ministério, e que você venha continuar tomando posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero participar com você sobre a doença que é chamada doença do século. Embora que nós tenhamos sido afligidos por muito mal, muitos males nessa terra, mas a gente sabe que isso é bíblico, pois o Senhor Jesus mesmo ele disse que no mundo teremos aflição. Então o mundo é mesmo um mundo de guerra, de batalha, de luta, de dificuldade. O mundo também é um mundo em que muitas pessoas têm sido afligidas pelas enfermidades desse mundo. Mas nós sabemos que a depressão ela é conhecida hoje como a doença do século. E isso é uma coisa muito séria. Quando você ouvir alguém falar que está em depressão, ou quando você ouvir alguém falar que está pensando em tirar sua própria vida, não leva isso como uma brincadeira, como uma piada, como que a pessoa esteja falando algo da cabeça. É uma coisa muito séria. E a depressão ela tem afligido muitas pessoas, tem destruído também muito lar, tem acabado com muitas pessoas, tem destruído muitos sonhos, tem acabado com muitos futuro. Na verdade, é a doença do século. Segundo a OMS, há mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. E a gente sabe que há uma diferença muito grande da tristeza para a depressão. A tristeza pode ser algo pela uma perca em que você fica triste, mas a qualquer momento ela vai passar. Mas a depressão não. A depressão é uma tristeza profunda, uma tristeza sem prazo de terminar. Não é verdade que tem levado muitas pessoas à ruína. Eu coloquei aqui alguns pontos sobre pensamentos errados acerca da depressão. Pensamentos errados acerca da depressão. E a gente sabe que até mesmo no nosso meio, no meio do povo de Deus, existe muito pensamentos errados acerca da depressão. Eu costumo dizer que quando nós não levamos a coisa a sério, quando nós não acreditamos, a gente também não se precaver contra esse mal que está vindo. A gente não reage, a gente não toma atitude, a gente não faz alguma coisa para poder dar um basta nesse mal. E a gente sabe que existem alguns pensamentos errados acerca da depressão. Eu coloquei aqui alguns pontos que algumas pessoas pensam acerca da depressão. E o primeiro pensamento errado acerca da depressão é: depressão não é fraqueza. Às vezes a pessoa pensa, nossa, a pessoa está em depressão porque é fraco, a pessoa para baixo, desanimado. Não, depressão não é sinal de fraqueza. Tanto é que a gente vai ver na Bíblia homens fortes de Deus, com a vida no altar, que tiveram depressão. Outros tiveram sintomas de depressão. Então, depressão não é sinal de fraqueza. Quando você vê uma pessoa que está em depressão, não é porque essa pessoa é fraca. O segundo ponto, que depressão não é sinal de loucura. Depressão não é sinal de loucura. O terceiro ponto, depressão não é pecado. Não é porque a pessoa está ali deprimido, com aquela tristeza profunda, que a pessoa está em pecado. Há muita gente que tem mania de assemelhar todo o mal que acontece às pessoas a um pecado, a um resultado de um pecado. E a gente tem um exemplo muito grande na vida de Jó,
que foi um homem também que ficou deprimido, teve em depressão. E ele passou tudo aquele processo que ele passou, ele não estava em pecado. Ao contrário, nós bem sabemos que é o homem mais crente da Bíblia, um homem reto, justo e que se desviava do mal, mas que foi acometido, na verdade, por uma grande aflição, na verdade, debaixo de um propósito de Deus. Não é isso? Então, depressão não é sinal de pecado. O que depressão também não é. Depressão não é demônio, irmão. Nem toda pessoa que está com depressão está endemoniado. Muitas das vezes, Satanás, ele aproveita a situação da pessoa, que a pessoa está ali em depressão, está com a sua mente fraca, está abatido, está fraco espiritualmente. Na verdade, o diabo vai aproveitar essa legalidade para poder possuir a pessoa. Mas que depressão não é demônio, não é. Nem sempre depressão é demônio. Então, a gente precisa saber discernir as coisas. E outra coisa, quando você chega numa pessoa que essa pessoa está em depressão e aquilo ali é um demônio, você vai orar, automaticamente aquele demônio vai ser repreendido e a pessoa tem que ficar bom, tá certo? Porque se a pessoa está ali em depressão e aquilo que está levando a pessoa a entrar em depressão é uma possessão maligna, automaticamente, quando a gente orar e repreender aquele demônio, aquela pessoa tem que ficar boa. Pois a gente vê que aquela mulher que Jesus chegou naquela sinagoga e ela estava há 18 anos presa com espírito de enfermidade. O próprio Senhor Jesus, ele disse que aquela mulher estava presa por Satanás há 18 anos e ela andava encurvada, mas quando Jesus chegou ali e repreendeu aquele demônio, automaticamente aquela mulher se endireitou. Então, se é demônio, a gente vai chegar, vai orar, vai repreender, o demônio tem que sair e a pessoa automaticamente tem que ficar boa. Nem se for naquele momento. Se depois ela abrir legalidade, o diabo vai entrar de novo, ou no outro dia, ou mais tarde, mas naquele momento tem que ficar boa. Mas se a pessoa está num tratamento, não é verdade? E está naquela tristeza profunda, então não é demônio. Então nem sempre depressão é demônio. Na verdade, depressão é uma doença, na verdade, que tem levado à destruição de muitas vidas, tá certo? Então eu coloquei aqui 4 pontos, né? O primeiro, sinal não, depressão não é sinal de fraqueza, depressão não é evidência de loucura, depressão não é pecado, depressão não é demônio, tá certo? Outra coisa, pega aí. Depressão não pega crente? Pega, irmão. Depressão também dá em crente, principalmente em líderes. Quer ver uma outra classe que tá sempre sujeita à depressão? Pessoas que são muito usadas por Deus, pessoas que são usadas com autoridade, pessoas que têm uma palavra dura. Não é verdade? A gente tem visto histórico de muitos pastores, não é verdade, que têm entrado em depressão e essa depressão tem levado ao suicídio. Por quê? Né? E são homens de Deus, são mulheres de Deus, não é verdade? Mas a gente sabe que o pastor ele carrega um peso muito grande. É uma pressão de dentro, é uma pressão de fora, nem sempre são apoiados, não é verdade? Muitas das vezes está só, porque ouve todo mundo, mas não fala com ninguém, não desabafa, não conversa com ninguém, então acaba sofrendo pressões, tanto de fora como de dentro. Muitas das vezes são abandonados pelo o ministério que colocou ele de frente de alguma obra, são abandonados, não tem aquela assistência à altura que aquele líder precisa. Muitas das vezes tem também a família que não compreende o chamado, não compreende a maneira em que o homem lidera, e isso acaba levando a uma pressão muito grande e o líder acaba entrando em depressão. A gente vê também muitas pessoas que são usadas por Deus, pessoas que são usadas em visões, em revelação,
em profecia, em que Deus revela muito para essas pessoas coisas profundas, coisas ocultas. São profetas que confrontam, né, como Elias, que era um profeta que Deus levantou para confrontar, né, Acabe, Jezabel. Então essas pessoas acabam sofrendo perseguição, são vistas como exaltadas, são vistas como pessoas que querem ser mais santo do que o outro, são abandonados, na verdade acaba ficando só, levando uma vida só, e essas pressões, se a pessoa não tiver cuidado, acaba levando a pessoa também em depressão. Então, o que eu estou te mostrando aqui é que depressão também dá em crente. Crente também fica deprimido. Crente também entra no quadro de depressão também. Na verdade, precisa de apoio e de ajuda, tá certo? Mas agora eu quero te dizer o que fazer, né? O que fazer quando você entra num quadro de depressão, ou você talvez está sentindo já está tendo alguns sintomas de depressão, porque a depressão não é uma coisa que aparece da noite para o dia. Algumas vezes a depressão ela não tem causa, muitas das vezes ela vem por traumas, né? Pois a gente bem sabe que a depressão são pessoas que estão apegadas ao passado, na verdade, a ansiedade são pessoas que estão apegadas ao futuro ainda, estão com o pensamento lá no futuro, coisas que ainda vai acontecer, e o estresse são pessoas que estão ali presas a pressões do momento. Então, a depressão vem através de pessoas também que estão presas a coisas, a traumas, a perca, a traições, a frustrações lá do passado. Então, a pessoa fica pego àquilo ali e aquilo ali acaba levando a pessoa à depressão, né? Existe a pessoa que está no quadro de ansiedade, aquela pessoa que ela vive pensando em coisas que ainda vão acontecer, estão com a mente lá na frente, estão acelerado, não é verdade? E existe aquela pessoa que anda estressada, né? Vive no estresse, porque está apego à pressão, à correria do momento, do dia a dia, né? Então são três coisas que causam muito mal para a vida da pessoa. Mas o que fazer, né? O que fazer? Primeira coisa, né? Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Não é parar de pensar, porque se você parar de pensar, você vai morrer. Então você precisa mudar a sua maneira de pensar, porque quando a gente muda os nossos pensamentos, nós também vamos mudar o nosso comportamento. Quando você muda a tua maneira de pensar, você muda também o seu comportamento. Então você precisa lutar para mudar a tua maneira de pensar. Começa a pensar em coisas boas, em coisas positivas, em coisas que te incentivam, em coisas que te levam para frente. Na verdade, começa a ouvir hinos, na verdade, que traz alegria, traz palavras proféticas, começa a assistir coisas boas, né? Lê livros, né? Bom, então você precisa mudar a tua maneira de pensar, porque tem pessoa que só tem pensamento ruim, pensamento de morte, pensamento negativo, pensamento de tristeza, né? Fica o tempo todo pensando em coisas que já passou, né? Aquilo ali já passou, não é verdade? E isso acaba te trazendo muito mal. Então, no momento em que você muda a sua maneira de pensar, você também vai mudar o teu comportamento. Quando você começar a pensar somente em coisas boas, coisas que te alegram, coisas que te empurra, coisas que te levanta, na verdade, coisas positivas, você vai ver que a tua vida também vai começar a levantar, a melhorar, a tristeza vai começar a sair, começa a sonhar, começa a escrever planos bons, sonhos bons, não é verdade? Então, você mudando a tua maneira de pensar, você vai mudar também o seu comportamento. Aí, olha só o que a palavra de Deus ela diz para nós, né? O que fazer, né? Foi o que eu coloquei. O que fazer, né? Quando eu estou entrando num quadro de depressão ou já estou em depressão, não é verdade? Então a Bíblia vai dar alguns sinais para a gente, porque na Bíblia a gente encontra pessoas que também passaram pelo momento de depressão,
mas tiveram atitudes que fez com que elas vencessem esse mal, né? Se levantasse do quadro. Então a gente vai ver o que Jeremias, né? Jeremias a gente sabe, é conhecido como profeta chorão, alguns chamam de profeta chorão. Foi um profeta que praticamente não viu as suas profecias se cumprir. Então ele era muito questionado, né? Ele era muito questionado, as suas profecias eram colocadas em xeque. Por quê? As pessoas não viam, nem ele viu ele não viu as suas profecias se cumprir. Então ele era questionado, perseguido. Então ele também passou por esse quadro. Mas ele vai escrever lá em Lamentações, capítulo 3, o versículo de número 21, ele escreve assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então olha só o que ele escreve. Não, eu não vou ficar apegado a coisas que me botam para baixo, a coisas que me enterram, a coisas que me levam no fundo do poço. Eu vou trazer na minha mente coisas que me dão esperança, não é verdade? Então, coisas que me jogam para frente, coisas que fazem eu crescer, coisas que me mostram que ainda há a vida longa para mim, que eu ainda posso tomar posse, que eu ainda posso sonhar, que eu ainda vou conquistar. Então, o que você tem que trazer na tua memória, o que você tem que procurar lembrar, é dessas coisas, não é verdade? Lembra das promessas que Deus te fez, né? Lembra das coisas que Deus falou que você vai conquistar. Então, isso é você trazer à memória coisas boas, não é? Traz essas coisas, momentos bons que você viveu. Não é possível que você não tenha, né, na sua vida, vivido momentos bons. Sim, teve momentos ruins, mas tem momentos bons também. Traz isso à memória, né? Os momentos bons, os momentos de alegria, os momentos de felicidade, né? Que isso vai te trazer esperança. Então, está dizendo, quero trazer à memória somente o que me dá esperança, né? É coisas que vai te mostrar que você ainda pode conquistar muita coisa, não é verdade? Eu tenho um short gravado que fala, na verdade, nunca é tarde para conquistar, nunca é tarde para mudar, não é verdade? E você precisa pensar somente em coisas que vai te dar esperança para você continuar tomando posse das promessas de Deus na sua vida. A gente vai ver lá em Filipenses, capítulo de número 3, o versículo 13 e 14, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, ó, esquecendo das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Não é verdade? Olha, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o alvo. Não é verdade? Você tem que parar de ficar olhando para o retrovisor e olhar para o para-brisa. Você já viu quando a gente está ali dirigindo, quando a gente olha para os retrovisor, que são aquele que está, né, na lateral do motorista e também do carona, como aquele espelho, né, que tem na parte de dentro, na frente do motorista, isso são retrovisor. Você só consegue enxergar o que já passou. Agora, quando você olha para o para-brisa, para frente do carro, aquele vidro, você só consegue enxergar aquilo que ainda vai chegar. Está na hora de você parar de olhar para o para-brisa, as coisas que já passaram. Na verdade, você está pegado lá ao passado, a coisa tão ruim, sendo que na tua frente tem tanta coisa boa para você conquistar. Tem tanta coisa boa para você realizar. Tem tanta tomada de posse aí para a tua vida. As promessas de Deus estão de pé na sua vida e você está pegado lá ao passado. Na verdade, você precisa superar isso. Superar essa frustração, essa perca, essa traição. Na verdade, você precisa superar isso porque o que tem para você conquistar é muito maior do que o que ficou lá para trás. Então, vale a pena você deixar o que ficou lá para trás, dar um salto, sacudir a poeira, sair desse canto, dessa cama, dessa cadeira de humilhação para começar a tomar posse naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Aí, fechando, a gente vai ver o que o salmista Davi, ele diz, a gente está dando aqui, ó, 3 referências de 3 homens de Deus que passaram pelo processo também de depressão, mas que tomaram atitude de esperança, não é verdade? Que jogaram eles para frente. Então, o salmista Davi, lá em Salmos de número 42, e o versículo de número 11,
Foi como que ele sentou numa cadeira, colocou uma outra na frente dele e tirou a sua alma e colocou sentado naquela cadeira na sua frente. É como que ele estivesse palestrando com a sua própria alma. E ele vai dizer assim: por que estás abatido dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturba tanto dentro de mim? Então ele tá, olha o quadro que ele está passando, né? Olha a situação que ele está. A gente sabe que o salmista Davi foi pessoa que passou por muita guerra, muita luta, muita perseguição, não é verdade? Muita calúnia, muita pedrada, não é isso? Então, mas ele está conversando: por que estás abatido dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas tanto? Aí ele vai dar o remédio. Espera em Deus. Olha o que ele está dizendo para a sua alma: acalma, se acalma, espera em Deus, porque tu ainda o louvarás, viu? Então, a forma de você conseguir sair desse quadro, né, de depressão, de tristeza profunda, né? Eu quero falar para você que você sabe que você era uma pessoa tão ativa, não uma pessoa que não parava, uma pessoa que gostava de se cuidar, de se arrumar, de andar bem vestido, uma pessoa que gostava de andar cheiroso, cheirosa, uma pessoa que gostava de fazer os deveres de casa, deixar a casa tudo arrumadinho, bonitinho, cheiroso, não é verdade? Uma pessoa alegre, que sempre estava com um sorriso, né, isso nos lábios, ativo, gostava de ajudar, apoiar as pessoas, e agora você está vendo que você aos poucos está sendo tomado por um sono profundo, é uma canseira que te pegou, que não te larga, está sempre chorando pelos cantos, né? Essa angústia que você já acorda no teu coração, eu quero dizer que isso tem remédio. E o melhor remédio para essa depressão ou para esse sintoma chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o remédio para a sua depressão, amém? E eu tenho certeza que se você começar a fazer o que Jeremias ele disse, trazer na tua mente somente aquilo que te dá esperança. Eu tenho certeza que se você seguir o conselho do nosso irmão apóstolo Paulo, esquecer lá o passado, essas pessoas que te feriram, te perseguiram, te magoaram, te traíram, as frustrações, as percas, você deixar isso tudo para trás e prosseguir para o alvo, para tomar posse das promessas de Deus, você vai ver o quanto que a sua vida não vai mudar. E se você fazer como salmista Davi, ele disse, né? Conversa com a tua própria alma, diz para ela: ô, minha alma, por que você está batida? Por que você se perturba? Para com isso, se acalma, vamos esperar em Deus, amém? Porque o melhor de Deus está chegando aí para a sua vida, tá certo? Toma posse disso aí. Começa a mudar a sua maneira de pensar, que você também vai mudar o seu comportamento. Eu acredito, viu? Ainda existe muita gente que acredita em você, mas você também precisa ser a primeira pessoa a acreditar em você mesmo. Você tem valor, você tem um potencial, ainda tem muita coisa para você conquistar. Toma posse e que o Senhor Jesus continue te abençoando. Amém.